Hoje nós vamos fazer uma espécie de... Está faltando quem aqui? Está faltando o Marcelão, né? Ludmila está aí, enfim, Alan. Alan estava ontem, né? A galera participou bastante ontem, anteontem, né? Eu estava. Das apresentações, das palestras, né? Eu gostei bastante das palestras, eu achei que foi um papo bem leve, assim, e a hora passou rápido. Então, quando a hora passa rápido, é bacana, né? E é um tema que, assim, é um tema guarda-chuva. Eu falo que é um tema guarda-chuva porque ele é disruptivo, ele tem um potencial de romper com toda a realidade que a gente tem hoje e provocar novas realidades. E quando a gente fala de romper realidade, a gente está falando, assim, de um tema guarda-chuva, é um tema com potencial de afetar praticamente todos os segmentos que nós estamos inseridos, né? Segmentos competitivos, segmentos mercadológicos, né? Inclusive terceiro setor, né? Então, as nossas práticas de consumo por si só, né? Quando eu falei para vocês sobre o que compõe o mercado, né? O que forma o mercado. Lá uma empresa, né, que desenvolve um produto, um serviço, e eu preciso ter alguém disposto a comprar, né? Alguém que tenha uma necessidade. E aí o marketing vem, né, e faz lá, embrulha tudo num presente, né, numa caixinha bonitinha e tal, fala, ó, compre isso aqui que você vai ser joinha e tal. Então, quando a gente fala de economia circular, a gente fala efetivamente numa mudança de relação de consumo, né? Eu acho que eu toquei nesse ponto na primeira palestra, eu até cheguei a comentar que a gente está... Existem estudos, né? Alguns estudos bem consolidados, estudos fora do Brasil principalmente, trazendo uma perspectiva que a gente vai deixar de ter uma ideia de propriedade, ou seja, eu adquiro um bem, né? Comprei, o celular é meu, isso é meu, ninguém toca, acabou e tal, para um nível de utilidade, de serviço. Eu vou comprar, vou adquirir momentaneamente o direito de uso de um bem, né? Então, a gente começa a consumir somente serviços. A gente vai, logicamente que a gente está fazendo uma migração, isso não é da noite para o dia, mas no momento que eu preciso esticar mais o tempo de vida, né, de um produto. Ontem o professor doutor, né, maior onda, quando ele falou lá a obsolescência programada, acho que eu já toquei nesse assunto aqui com vocês, que é uma ideia, né? Não tem pai para essa criança, é um conceito que foi disseminado para as organizações privadas, principalmente, e aí que eles falam assim, os bens ele tem que ter vida útil, né? O mais curto possível, para que eu obrigue as pessoas a comprarem novos bens, né? Então tem que renovar. E aí a obsolescência programada é justamente isso. Quando você compra uma lâmpada hoje, você olha lá atrás da lâmpada, tá lá 6.000 horas de uso, enfim, né? Então é isso ou menos que isso, né? E aí você vai ter que substituir aquela lâmpada. Porque, ora, bolas, eu preciso ficar substituindo as minhas lâmpadas, né? Por que não deixa a lâmpada de uma vez só, sem ter que queimar? Existe, eu não tive oportunidade, ontem era bem corrido, né? Na verdade, os organizadores que tinham mais tempo, mas assim, fiquei coçando para falar uma série de coisas. Se vocês pesquisarem na internet, no próprio YouTube, tem um documentário de uma lâmpada. Ela está num corpo de bombeiros lá da Inglaterra. Não vou lembrar aqui qual é o bairro, mas ela está desde o século XIX ou XVIII que ela continua acendendo, ela não queima, entendeu? Ela tem quase 200 anos, ou se não tem 200 anos, alguma coisa assim. E aí eles comemoram o aniversário dessa lâmpada, né? A comunidade, um bairro pequeno e tal, quando chega uma determinada data, eles vão lá, fazem bolo e tal, se reúnem lá no Corpo de Bombeiro e tal, e celebram, porque é uma forma também de protestar contra essa ideia de obsolescência programada, né? Que é, eu vou tornar um produto obsoleto, né? Já, a partir do momento que ele nasceu, ele já está com o tempo de vida contado. Então, é uma crítica muito, muito contundente em relação a isso. Eu não faço um julgamento, eu já fiz muitos julgamentos sobre o marketing em relação a isso, mas hoje, até quando eu mostrei também para vocês uma ideia de conversão entre os 4 P's
para os 4Cs, ou seja, eu até falo, né? Eu vou sempre te chamar de 4Ps, composto de marketing, produto, preço, praça e promoção. Acabou, eu nunca vou mudar isso. Mas hoje a forma de gerenciar, de se observar os 4Ps, ele está mudando, né? Então, uma das coisas que é muito forte também nisso é a parte de promoção ou propaganda, né? Que ela passa a ser vista como comunicação. Por quê? Porque a promoção ela está muito voltada à persuasão, a algo que eu faço você ter que comprar ou querer comprar, às vezes, sem ter a necessidade. Né? E a comunicação não. A comunicação ela não vem só isso. Ela traz os elementos, né, de persuasivos também, mas ela traz um elemento mais elegante, que é um elemento que comunica, que conversa, que explica as razões do porquê de você usar um produto ou um serviço e tal. É menos agressiva, ela é mais consciente. Né? E essa perspectiva do cliente estar no centro, né, de toda a situação também traz uma diferença muito grande entre os 4Ps tradicionais e os 4Cs, né, com essa diferença de visão. Enfim, nós vamos ter uma mudança ainda que eu acho que ela é paulatina, né? Ela está acontecendo, enfim. Quando ele citou lá Cradle to Cradle, se eu não me engano, eu também já falei para vocês sobre esse conceito de Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, né? A ideia da economia circular, né? Então, eu extraí uma matéria-prima agora e tal, ela vai para a indústria, se transforma, né, num produto e tal, vai para o varejo, do varejo ela vai para a mão do consumidor. Aí eu usei, né, até um determinado ponto, depois eu vou descartar esse material ele tem que estar pronto para ser reabsorvido pela natureza. Então, esse é um sentido amplo, né? Que é muito, talvez seja o mais difícil hoje de acontecer, né? Porque toda a nossa cadeia está desenvolvida através de tóxicos, né? Então, quando você joga para o lixão, enfim, por mais que, né, sejam produtos, às vezes, que possam ser absorvidos pelo solo, né? Os químicos que são utilizados, né, para transformar esse produto, né, transformar a matéria-prima, transformar aquilo num produto, ele é tóxico. Então, ele se torna gases e esses gases eles sobem para a atmosfera em formato tóxico. Depois eles descem como chuva, né? Contaminando a gente, contaminando o solo, contaminando água, enfim, um evento de reação em cadeia. Um dos exemplos muito, muito fortes, por exemplo, eu vou falar uma coisa que pode até parecer nojenta, mas na verdade não o é. Se nós não tivéssemos no nosso banheiro, detergente, sabonete, cloro, essas coisas, se nós apenas tivéssemos água nos nossos banheiros, os nossos rios eles não estariam em situação de poluição tamanha, né? Porque tudo aquilo que nós excretamos, nós como seres humanos, ele é material que é absorvido pela natureza. Então, seria fatalmente absorvido. Lógico que não é só isso, né? Um pouquinho mais complexo. Eu teria que ter um nível de tratamento, enfim. Mas eu não consigo fazer esse tratamento efetivo, né? É tão poluente por causa dos químicos que tem dentro dos detergentes, dos desinfetantes e tal. Isso torna impossível da natureza por si só fazer o trabalho dela. Então, só para vocês terem uma ideia de quão complexo é isso. Então, imagina só, como é que eu vou deixar meu banheiro hoje sem ter um cheirinho, sem receber um detergente, tal? Não tem como. Hoje é impossível para o formato que a gente vive, né? Então, enfim, é um papo muito, muito complexo, mas isso está dentro, né? Isso, inclusive, para as próximas grades, isso vai se tornar uma disciplina, né, do curso de administração, isso é bem legal, o tema, né, economia circular. E aí a própria vertente também do marketing, ela começa a ter uma transformação que é justamente essa vertente mais direcionada, não apenas, né, para a ideia. Primeiro, o marketing ele precisa participar desse processo transitório, que é o processo de dizer assim, olha, nós temos que ter uma preocupação também com o meio ambiente. Então, quando a gente fala do ser humano, do cliente no centro, a gente tem que abrir um adendo que é o adendo do meio ambiente,
porque sem meio ambiente não tem ser humano, né? Então, fauna e flora tem que estar juntos, né? Tem que conversar. E aí, essa é uma coisa muito complexa. Então, o marketing precisa fazer esse tipo de comunicação, né? Que não seja apenas oportunista, é um grande desafio. E depois, aí, uma outra vertente, né? Numa vertente à frente, superamos esse desafio. Qual é o nosso outro desafio? Do marketing entender uma comunicação diferenciada que é a não propriedade, ou seja, utilizar os serviços de um produto. Então, ontem o professor ele exemplificou muito bem que é o carro, né? A cadeia automobilística hoje é uma das cadeias que apresenta características que são muito próximas de algo que é algo que a gente busca. Por exemplo, você compra um carro, beleza, comprei o meu carro, ok, tal, usei, vou usar 3 anos, vou usar 4 anos, vou usar 5 anos, não sei. Mas eu não pego esse carro, a não ser que eu tenha sofrido um acidente, né? Enfim, o carro ficou todo destruído, mas eu vou revender esse carro, eu vou colocar ele no mercado de volta para passar para outras mãos. Né? Eu não vou pegar esse carro e jogar ele no lixão, propriamente dito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou prolongando o ciclo de vida desse carro. Ele vai durar mais tempo, né? Imagina só se o carro fosse um produto de uso e descarte, né? A gente for pensar aí no tempo médio de troca de veículo, está em torno de 3 anos, gente. A cada 3 anos eu teria um veículo, né, que saiu da fábrica, sendo jogado num lixão. Vamos imaginar assim, hipoteticamente. E não é isso que acontece. Então, você tem não só isso, né? Para que o carro ele dure mais, você tem toda uma cadeia econômica direcionada para revitalização, para o prolongamento desse ciclo de vida. Então, você tem autopeças, você tem as oficinas, né, que vão lá, que fazem a manutenção e tal. Você tem empresas que recalchutam peças. Você tem empresa de forja de peças, não sei se vocês já ouviram falar. Eu, quando tive minha consultoria internacional, eu peguei um cara que era de Israel. Passou uns 2 dias aqui com a gente falando muito e tal, levamos ele em fábricas de aeronave e tal, que eles forjavam peças, né, muito específicas para determinados projetos. Então, assim, às vezes são encaixes de peças que a indústria automobilística ela mesma não faz, ela não produz. Aquelas peças que ficam dentro do motor e tal, praticamente tudo isso é adquirido pela indústria, né, e são por empresas que forjam peças. E aí essas empresas dão garantia, né, da peça ter uma durabilidade X, né, de tantos anos e tal. Então, é toda uma cadeia. Se você observar o pneu, nossa senhora, o pneu você acha que ele já morreu, aí surge uma indústria e fala assim, não, traz ele aqui que eu vou vou ressuscitar o pneu. E vai lá e recalchuta o pneu de um jeito que você fala, não é possível, rapaz, esse pneu que estava já soltando já os cabelinhos dele, né? Enfim, Alan, pode falar, cara. Professor, boa noite. Boa. Só me fez lembrar, negócio de carro aí. Lá nos Estados Unidos é surreal, cara. Eu olho assim, mas eu olho com raiva. É mesmo? Tem uns vídeos que, tipo assim, carro que quebrou, tipo assim, um carro que bateu o motor, aí o carro vai pro ferro velho tudo novo, os plásticos do carro, às vezes o estofado não tirou nem o plástico ainda, e o carro tá lá no ferro velho. Os Estados Unidos é assim, a rotatividade de carro novo é muito grande, porque a pessoa usa o carro, mas pela questão econômica deles, as pessoas não têm tanta necessidade de usar um carro 20 anos, 15 anos, comprar carro velho, entendeu? E não é à toa que os carros lá velhos é um preço muito barato para ver se alguém se interessa para comprar. Então, assim, lá é surreal, cara. Eu não consigo entender isso. Como é que é lá? Você carro novo, você vê carro novo dentro de ferro velho. Usou, acabou. Telefone. Exemplo de telefone também. Uma menina que morou nos Estados Unidos um tempo, ela falou para mim, por exemplo, você está na rua, seu carro quebrou, você está na rua. Aí você precisa uma ligação de emergência. Aí você entra na loja de conveniência, compra um celular, aí você faz uma ligação só com o celular. Acabou de ligar, você joga o celular fora. Eu sei disso. Eu sei disso. Isso entendeu? É verdade. Isso é verdade. Então, assim, para você ver como é que é, e eu não sei como é que eles, por ser um país bem desenvolvido assim, mais do que o nosso,
Eu não sei como é que eles ainda estão atrasados em relação a isso. Eu não sei se realmente eles costumam ter esse modo de rotatividade de consumo pelo simples fato de eles serem um país que tem uma responsabilidade com a reciclagem. Pode ser isso também, porque, ou seja, tem um espaço para desembocar aquilo ali tudo. Ou não, né? Não sei. É uma explicação bem complexa. Eu vou deixar o Marcelo falar, eu não sei se a Priscila quer falar também, que ela levantou a mão e baixou. Não, né? Tá. Eu vou deixar o Marcelo falar e a gente fala aí sobre esse aspecto. A Lara está rindo de você, Priscila. Cria uma peça. Levanta a mão e não quer falar. Foi sem querer, eu nunca quero falar. Sem querer. Priscila, dê essa oportunidade para a gente. Vamos lá, o Marcelo vai falar. Fala, Marcelo. Fala, Bruno, tudo bom? Tudo bem. Eu vejo essa questão. É só de ouvir. Eu vejo essa questão da seguinte forma. Eu acho que realmente a gente tem que ter uma preocupação com o meio ambiente, isso é fato. A economia circular nada mais é do que se tratar o lixo, que aumenta numa capacidade muito maior do que a capacidade de você reciclar e reaproveitar esse lixo. Não é fácil. Marcelo, lembra do que foi falado? Não é lixo, Marcelo. Não, é lixo. Na verdade, é lixo. Nem vem, Marcelo. Olha. Você tem que mudar esse pensamento aí, Marcelo. É lixo. E a capacidade de você reaproveitar isso, ele é muito menor do que a capacidade que você tem de fazer e produzir esse lixo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito de uma forma muito mais contundente e efetiva para conscientizar as próximas gerações. Porque é essa galerinha aí que tem que começar a ser ensinada nas escolas, desde pequeno, para que quando elas chegarem à fase adulta, elas possam ter não só a conscientização, mas a ação. E conscientizar é muito mole. Eu acho também muito bonito preservar o ambiente, mas as ações para se fazer isso são ações que dão trabalho. Por exemplo, você vai tomar um refrigerante, você vai ter que separar o PET, você vai usar um resto de comida, você não tem um triturador para fazer com que essa comida ela seja armazenada como fosse uma pasta, você não tem um lugar para armazenar, por exemplo, uma sacola de lixo. Onde você vai botar essa sacola? Como é que você vai no mercado? Toda hora dá um inconveniente, você tem que levar uma bolsa. Isso não é fácil. E essa amplitude que eles querem ter, para agora, eu acho que eles não vão conseguir. Outra coisa, os municípios. O que os municípios fazem para poder disponibilizar pontos de coleta próximo dos moradores? Porque, digamos que eu tenha vontade de fazer isso, de separar o lixo. Eu vou ter que pegar, botar no meu carro e ir lá não sei aonde para poder entregar isso ao pessoal que recicla. Isso dá trabalho, rapaz. Isso não é fácil. Então, eu acho que o que tem que ser trabalhado são as próximas gerações. E eu acho que o poder público ele tem que vir mais para perto para facilitar o cidadão comum a fazer esse tipo de procedimento. Senão, fica muito, 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 muito difícil. Porque as empresas é fácil. As indústrias, elas têm dinheiro, você pode cobrar, multar, para que elas façam, por exemplo, ações que possam diminuir o lixo que elas jogam no meio ambiente. Mas o cidadão comum é muito, muito, muito difícil. Esse é o meu ponto de vista. Então, Marcelo, perfeito, Marcelo, perfeito. Eu acho assim que você não tem que trabalhar O Marcelo vai tomar só os mais jovens. Não, deixa eu... Só os mais jovens, Marcelo não, geral. Assim, nós também temos que mudar a mentalidade. Eu confesso que eu também sou um pouco... às vezes eu me pego, meu esposo ele é mais correto em relação ao meio ambiente, ele é chato com isso. Aqui em casa a gente faz reciclagem, separa tudo, lixo, isso graças a ele. Eu estou tentando me policiar, de vez em quando eu jogo algumas coisas no lixo, ele vai lá, pega, mas a gente separa tampinha, caixinha de leite, o resto de comida para galinha, composteira, e assim, e ele é muito correto com isso. Eu estou aprendendo, confesso que sou um pouco relapso, ele até às vezes briga assim, porque ele tem um carinho muito grande, pensa muito à frente assim, em relação ao meio ambiente, então tem que trabalhar você para seu filho aprender, Marcelo. Não adianta você só falar com seu filho, a geração, e não fazer. Sim, mas é muito difícil. O mundo é muito corrido.
Eu não Não, tenho por tempo e- para fazer isso, por exemplo. não, Cara, eu mas isso é entendo. muito bom na E prática, essa como você vê na questão faculdade, de rapidinho. ponto de coleta realmente é muito difícil. Nós procuramos, ele na verdade procurou aqui em Maricá, lugar que faça isso para pegar o lixo do condomínio, o lixo não, o material reciclado do condomínio. Só que não tem Verdade. próximo, não tem. Aí Aí você vê lá na procuramos faculdade alguém as que latas pegue de aqui em lixo para casa. separar, né, Lara? Oi? Tem aquelas latas de lixo para separar lixozinho disso, disso, disso. Aí vem o canal de Isso. lixo, leva tudo no mesmo lugar e joga no mesmo lugar. Aí, tipo, Exatamente. é Não completamente. adianta. Não adianta. É complicado essa parte de colher, mas de dar um destino correto, né? Você Não pega, tem que adianta. passar. Eu acho que Como o rapaz lá da palestra falou, pegar uma pessoa que vive disso e doa. A gente faz isso aqui em casa. Marcelo, eu acho mais falácia do que realmente ações para resolver o problema. Eu acho Ah, não isso. acho Tem não, muita Marcelo. gente ganhando dinheiro com esse discurso, mas ações realmente de união para que a coisa aconteça realmente, eu vejo Ah, muito pouco, sim. muito pouco, Algumas coisas sim, sim. Igual aqui eu muito não pouco. vejo também. A cidade em si não tem pontos de fato que faça essa. Não tem. Isso é verdade. Aí você querer jogar para o cidadão comum essa responsabilidade, eu acho isso Só. errado. Eu acho Sim, errado. sim. Não é jogar. Eu acho que não foi esse o ponto de visão, jogar pro cidadão só, Marcelo. Acho que é um conjunto. Não, com certeza. Mas o ponto forte é o cidadão. Quem tem condição de resolver esse problema é o cidadão, pô. Não, É o mas aí você cidadão. você falou que só deixei por Sabe quantas último. garrafas de refrigerante a gente bebe ao longo da vida? Olha só para você ter uma ideia. Uma Ah, família. Deixa Nós somos o problema. eu estou gostando, tá, do debate de vocês. Eu tenho um ponto também para colocar. Mas antes fala de aí, fazer isso, professor. eu queria muito ouvir o Pedro e depois a Andréia. Aí depois, se vocês me permitirem, eu Vai, faço Pedro. um consolidado, né? Porque eu já tenho aqui Estados Unidos que eu tenho que falar sobre esse ponto da educação, né? E tenho que falar sobre essa questão de uma mudança cultural, que é o ponto da Lara. Aí eu acho que eu consigo consolidar isso. Vamos lá, Pedro, pode falar, por favor. Primeiramente, eu queria dizer assim que tudo que o Marcelo falou foi um ponto de verdade muito grande. É tudo uma questão de lógica que a gente vê e a gente assiste no momento. O que está ocorrendo é o seguinte: essa linha toda, quando acontece um erro, nós temos aquela ideia de corrigir de qualquer forma. Nós ficamos com aquela cabeça assim, nós temos que corrigir isso de alguma forma, da forma mais rápida possível. Quando ocorrem erros no mundo, a população mundial, não somente o Brasil, a população mundial, ela fica com essa visão. Só começamos a ter essa visão de dar essa melhora para o mundo, esse cuidado com o meio ambiente, além da reciclagem, a reutilização, a economia circular, tudo isso com o decorrer de como o mundo vai decaindo. Quando foi começando a ver assim, a linha da camada de ozônio, quando foi começando a ver assim, a poluição, quando foi começando a ver aquela quantidade de lixo nos mares, a poluição, essa linha toda, aí que começou a ter uma visão maior. Mas o Marcelo foi uma coisa que é uma grande verdade. Muita gente está ganhando um baita dinheiro por causa disso. Está se aproveitando muito dessa situação, ganhando um dinheiro. E as pessoas utilizam demais isso. Nós temos assim uns exemplos, se não me engano, na Inglaterra, que eles estão utilizando agora por uma preservação, se não me engano, são ônibus, até o professor vai poder me dizer se ele souber, ônibus utilizando a energia solar. Existem alguns outros lugares que estão fazendo testes para serem usados somente carros com energia solar. Se eu não me engano, Carros com aqui energia solar também. o FRJ estava com um protótipo de um ônibus desse, tá? Tenho quase certeza que era isso. Tinha um formato de aproveitamento, mas não era só da energia solar. Ele também tinha dentro, embutido dele, assim, conforme ele andava, ele também gerava energia própria. É um negócio O bem interessante. Sabatini, o Sabatini, que foi o palestrante de ontem, ele também falou uma coisa em uma palestra anterior, que existe uma empresa, se não me engano, eu acho que eu não lembro se é a Ford, se é a Peugeot, que ela vai fazer uma reciclagem
porque ela vai fazer num próximo produto delas, no próximo carro, próxima franquia, ela vai fazer uma reciclagem até mesmo do motor do carro para a produção de um novo carro, daquele mesmo modelo. Vai utilizar, se não me engano, 80% do carro que foi entregue para a loja, para formar um outro carro. 80% dele vai ser reutilizado, vai ser reciclável. 80% ou 90% dele vai ser reciclável. Ou seja, são avanços, são linhas em que só estão sendo vistas, sabe? Só estão sendo vistas agora. Por que só estão sendo vistas agora? Nós só sentimos esse peso quando acerta na gente. Quando a poluição, quando começou essa linha toda a machucar a gente, aí é que chegou na decisão de tem que fazer uma coisa para mudar. E mesmo assim, acertar as pessoas mais velhas, como o Marcelo falou, somente acertar as novas pessoas, somente acertar os mais jovens, vai levar um trabalho extra. Porque eles vão ter que fazer um projeto a mais, eles vão ter que fazer um projeto a mais, eles vão ter que pegar o lixo deles e transportar para um lugar específico, eles vão ter que achar diversas pessoas que fazem essa coleta, que fazem coleta de lixo. É difícil nós temos uma catadora de lixo aqui, uma pessoa que coleta lixo. Nós entregamos o negócio para ela, nós temos aqui, mas nós demos sorte para poder conhecer. Mas diversas outras pessoas não conhecem e diversas outras pessoas recusam esse apoio. É falta de compreensão. Uma das coisas que falta devagarzão hoje, hein, Pedro? muito no mundo é a compreensão. Tô mesmo, cara, tô. Ele está de Tá com sacanagem. sono, pô. Tô falando quase dormindo. Ô, parceiro, eu tô desde as 6 horas da manhã fazendo faxina nessa casa, eu só terminei às 5. Ô Pedro, então vou passar a bola agora para a Andréia. Aí tem a Ariana também, a Ariana levantou. Olha só, gente, Obrigada, que professor. interessante. Pedro, já deu a aula inteira praticamente aí, Pedro. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, só para complementar aqui rapidinho. Concordo com o Marcelo e concordo com a Lara e discordo também de um monte de coisa. Assim, Marcelo, concordo porque nós temos essa falácia, como ele disse aí, acho que foi o Pedro ele que usou esse termo falácia, temos sim. É muito bonito, vamos reciclar, vamos fazer, vamos acontecer, é mundo verde, é eco, é tudo, ok. Só que os meios para fazer isso não são, tem um custo muito alto, é complicado. E aí a gente não vê essa facilidade, a gente não vê... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, moro num condomínio e aqui eu não tenho aquelas coisinhas, lixeiras para... Acho que a Andréia ficou muda, gente? Oi, Andréia. Caiu. Lixo, não tem. Eu que separo e coloco... Se não tivesse esse conhecimento, uma coisa que... Tá dando para ouvir? Sim, voltou. Oi? Pode concluir. Tá. Então, aqui, por exemplo, onde eu moro, no condomínio, só um exemplo, não tem esse tratamento de lixo, sabe? Da coleta do lixo, reciclar, separar tudo bonitinho, não tem. Né? Então, o que o Marcelo falou é muito, muito verdadeiro com relação a isso. A gente tem todo esse processo de, não, vamos fazer assim, tem que reciclar, tem que, né, nos preocuparmos com o meio ambiente, que eu sou, sim, super a favor da prática, né, de vamos cuidar do meio ambiente, mas não temos muito Travou. para isso, Oi, Andréia, tá falhando. sabe? Na prática, é tudo no início. Já estou com o vídeo fechado. Deixa eu mudar de local para ver se melhorou. Sim. Melhorou? Tô ouvindo. Então, o que a Lara falou, concordo plenamente. Tem que começar com a gente, não com os pequenininhos, porque os pequenininhos já estão ensinando a gente. A minha geração, então, eu sou mais velha, eu acho, que a Lara, né? Com certeza, eu sou mais velha que todo mundo, né, Lara? Então, assim, começa por nós e a gente aprende com os pequenos, sabe? Agora, tem uma questão que é muito mais profunda do que isso, é o social. A gente vive num país onde as pessoas estão passando fome, sabe? Como é que a gente vai numa comunidade e dizer assim, olha só, separa o lixo, tá?
é alumínio, é orgânico, não sei o quê. O cara não tem um ovo lá para dar para o filho, entende? Então, o problema é muito maior que isso. E aí eu volto para o Marcelo. As poucas empresas que estão investindo nisso, e também o que o Pedro falou faz muito sentido. Tem muito interesse financeiro por trás. Infelizmente, entendeu? Como o senhor falou, a universidade, a faculdade tem esse projeto, sim, desse ônibus, né? Mas para sair do papel vai ter que ter alguém para investir nisso, sabe? Nós poderíamos ter energia limpa, sabe? Vento que não falta lá no Nordeste, mas Vento não e tem sol. interesse, isso não é Vento e sol. interessante. Vento e Eu sol. tava Vento e doido para. sol, vento Eu e tava sol, doido. sabe? Exato. Sacola plástica, agora, supermercado, sacola plástica, não sei o quê, tudo biodegradável, é caro, entende? Quando é que o pobre, eu falo aquele lá que não tem mesmo, que vive de um salário mínimo e que tem 4, 5 filhos, entendeu? Como vai fazer? Então, assim, o problema é muito, muito maior. Essa coisa, essa mentalidade do eco, tal, meio ambiente sustentável, isso é muito lindo, tem que ser assim, todo mundo tem que se conscientizar, sim, porque vai chegar uma hora que vai acabar, sabe? O planeta não vai suportar. Vai chegar uma hora que não tem como. Infelizmente, eu me preocupo muito com as próximas gerações, de verdade, porque isso aqui vai estar horrível. Horrível. Então, assim, a parte que se preocupa com essa coisa da questão do ecoambiental, da natureza, é uma parcela muito pequena, um percentual muito pequeno com relação ao restante do todo, entende? Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque as pessoas estão muito egocêntricas. Aqui do lado de casa tem alguém que faz, eu faço, tá bom, acabou. E onde a gente não vê? Entendeu? Eu queria falar isso ontem na Então, palestra, mas eu comi meu fígado. Ficou com medo de ser assim, né? porque eu acho, cara, sinceramente, de boa, sabe aonde eu acho que precisa? Vocês vão, de repente agora vocês todos vão querer comer meu fígado, mas eu bato nessa tecla assim há muito tempo. O Brasil tinha que ter um controle de natalidade. Simples assim. Andréia, voltou a falhar. Simples. Posso... Tá picotando. De fazer ligadura. Próximo. A minha internet está horrível hoje, gente. É. Não sei até onde vocês É ouviram. horrível. O sistema de saúde, para você fazer ligadura, você tem que fazer uma... Sim, entendeu? Como então, se você fosse, assim, irresponsável. Meu segundo filho agora, eu tenho um de 16, vou ter outro. Eu falei, eu quero ligar. Não, você tem que ter no mínimo 3 filhos, não pode ter antes dos 40 anos. Eu falei, mas eu não quero mais ter filho, gente. É uma escolha minha. E o meu marido tem que assinar, se eu quiser, fazer um programa social depois que eu tiver um neném, para ir ligar. É um absurdo. Não, tem o assunto de tem que natalidade... deixamos as pessoas... o assunto de natalidade acaba fugindo um pouquinho, porque são várias outras variáveis. Que é dura, Tereza. Precisa se Sim, analisar. verdade. Já avança. Para se considerar essa possibilidade de política pública, né? Na verdade, uma política pública. Então, vou tentar não entrar nessa vertente. Entendo o seu ponto de vista, tá, Andréia? Mas porque também é bem complexo e acaba entrando em outros... Sim, verdade. Eu me estendi demais. O Ariana... André, você se estendeu demais, mas o que você falou é pura verdade. Eu concordo plenamente com você. O Ariana... dando uma martelada, né, Pedro? Falou demais. Oi, professor. Você quer falar? Era mais ou menos sobre o que o Pedro estava falando, né? Porque eu vi no Globo Rural, uns meses atrás, sobre a reciclagem, né? E acho que foi um fazendeiro, ele usava os restos de legumes, né? Para poder fazer energia, gerar energia, no caso, né? Ele deu muito certo, né? E ele acabou até vendendo para outras pessoas lá, fez uma parceria com a distribuidora de energia, é algo bem legal, né? Tá reaproveitando e ele economiza um dinheiro, mas precisa de uma estrutura bem boa, né? Não é fácil acesso para todos, né? Vários formatos hão de surgir, né? Vários formatos hão de surgir. Então, vou tentar aqui, gente. Vocês falaram bastante, estou vendo que vocês estão com o coração cheio. Eu imaginei que isso fosse acontecer, até porque foram 2 dias de palestras, né?
e acabou que assim, as palestras elas não deram a possibilidade ampla do debate, né, da discussão, porque é muito difícil também. Bom, tem um espaço para 300 pessoas, quer dizer, se abrir realmente com amplitude, vocês estão vendo aqui, estão em 29 alunos, e a gente tem essa profusão, né, de pessoas falando, enfim, dando seus pontos de vista, que é uma coisa que impacta todo mundo, né? Não tem jeito, não adianta dizer, não vou me meter e tal, você vai estar sendo impactado. Então, isso realmente vai enchendo nossos corações, né? Então, para 300 pessoas não teria como abrir para ter esse debate que a gente consegue fazer um formato mais ou menos aqui agora, né? E que também já é difícil até de moderar. Eu vou tentar fazer aqui, então, uma linha histórica, começando pela fala que o Alan teve, que é em relação lá aos Estados Unidos, né? Hoje, gente, isso é um capítulo do que seria no 6º período para vocês, mas vamos aproveitar, já que tiveram as palestras, vamos falar. Hoje nós vivemos numa sociedade batizada como sociedade do consumo. Eu não quero aqui fazer uma vista de que isso é negativo, tá? Não, a proposta não é essa, a percepção não é essa. Até porque nós, como seres humanos, nós temos uma amplitude de necessidades, né? De necessidades fisiológicas que demandam consumir coisas. Nós temos, eu preciso me agasalhar, então eu preciso de roupas específicas, né, para determinados períodos do ano. Enfim, eu tenho uma necessidade de sociabilização, e aí são vários instrumentos, né, que me permitem me comunicar, me aproximar das pessoas, ter o calor humano, né? Eu tenho uma necessidade, que é necessidade sexual, né? A gente falou aí de controle de natalidade, existe essa necessidade para a gente, né? Eu nem vou entrar aqui no mérito da consolidação da formação da família. Eu sou muito crítico a isso, tá? Não sou crítico à família, eu sou crítico ao marketing, ou a um contexto que foi colocado a formação da família, o desenho que é a família. Não, a família tem que ser assim para ser considerada família. Eu não vejo dessa forma, mas não vou entrar nesse mérito, tá? Então, somos uma sociedade de consumo. Na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos, imaginem só, hoje nós temos aí mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Com China e Índia aí no protagonismo dos países soberanos, né? Com soberania em população, porque assim, são disparadamente mais populosos. Houve uma época em que a Índia estava disputando com a China para tentar passar esse posto de ser a primeira, né? O primeiro país mais populoso. E aí os dois atingiram 1 bilhão, se eu não me engano, a China está com 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e meio, enfim. Mas é gente que não acaba mais, 5, 6 vezes, 7 vezes, né, mais do que a nossa população aqui de 200 milhões. Então, imagina só, a gente falar de controle de natalidade já para o Brasil, né, se a gente for comparar com a China. Mas não é só isso. E aí, naquele momento que começa, né, a intensificação do consumo com uma produção em escala, é a primeira onda da Revolução Industrial. Então, naquele momento, gente, eu vou chamar as pessoas que formaram formalizaram as fábricas, e aí se tornaram grandes fábricas, e depois se tornaram mega fábricas, e depois se tornaram intercontinentais fábricas, que são as fábricas que estão em todos os países, em todos os continentes, enfim, produzindo para esses 7 bilhões de pessoas, tá? Imagina o que é ter uma capacidade de produção para 7 bilhões de pessoas. Como é que se faz isso? Então, aqueles arquitetos que imaginaram uma grande fábrica, eles nunca conseguiriam imaginar uma fábrica com capacidade para atender, sei lá, mais de 1 bilhão de pessoas. Não tinha como se fazer uma previsão efetiva daquilo naquele momento. Naquele momento, a nossa população era infinitamente menor do que é hoje. Tá, Marcelo? A gente não tinha lá nem, sei lá, a Europa tinha, sei lá, alguns milhões ou alguns milhares, vamos dizer assim, milhares é diferente de milhões, alguns milhares de pessoas, né? Então, infinitamente menor. E aí vão lá os arquitetos, olham lá e falam, pô, vou produzir, de onde eu extraio os recursos? Opa, olha só, nós temos isso aqui em abundância, não acaba mais, tem árvore para dar com pau, não vai acabar isso.
Então, o que eu estou querendo dizer? A arquitetura, a nossa arquitetura como sociedade do consumo, ela foi desenhada de forma errada, completamente errada. Completamente errada, tá? E aí, agora eu vou fazer só um adendo aqui sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma vanguarda, porque eles têm... e aí a gente precisava entrar muito em história americana, né? Os Estados Unidos, eles têm uma coisa chamada Destino Manifesto. Isso é ensinado nas escolas. A política do Big Stick. Não sei se vocês lembram disso. Isso a gente estudou aqui. A política do Big Stick, ela era o tio Sam, né? Lá, o famoso tio Sam, com um porrete, aquele tipo um taco de beisebol, e ele passava batendo em todos os outros países, porque os Estados Unidos, através do Destino Manifesto, eles preconizam que o povo americano, eles não falam norte-americano, eles falam povo americano, como se não existisse Centro e Sul-América, tá? O povo americano é um povo predestinado, escolhido por Deus para serem os da vanguarda, para estarem na dianteira, para guiarem os outros povos. Parece uma coisa de seita religiosa, né? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, eu fui buscar várias outras referências. Eu só aprendi muito bem isso porque eu estudei para diplomacia, tá? Então, gente, esse negócio é uma coisa que, assim, está na veia, está no sangue do norte-americano, sabe? Ele acredita realmente que ele é predestinado, que ele tem uma obrigação moral de ser o melhor entre todos os povos. Não chega a acontecer uma coisa igual ao povo ariano de Hitler, né? Que vão matar todo mundo, vão destruir os judeus e tal, vão acabar com uma raça, que é só assim que a gente demonstra supremacia. Não chega a ser dessa forma. Então, em todas as frentes, se vocês observarem a cultura americana, em todas as frentes, o americano ele quer estar realmente na frente, ele quer estar acima. E como nós somos uma sociedade de consumo, quem é que vai consumir mais, gente? Qual é a sociedade? Se nós somos a sociedade de consumo e o berço do capitalismo ele se manifesta principalmente na figura da América do Norte, dos americanos, quem é que vai ter um modelo consumista, um modelo capitalista mais pujante? É os Estados Unidos. E para isso funcionar, e a gente vem lá, resgata Schumpeter, olha só que viagem que eu estou dando aqui. Resgata Schumpeter dizendo assim, ó, para o capitalismo existir, nós precisamos da destruição criadora. O que é isso? O que é isso? Eu preciso tornar alguma coisa para o capitalismo continuar, nós precisamos ir derrubando aquilo que existe hoje, tornando algo obsoleto para surgir uma novidade e nós incentivarmos o consumo. Então, vou repetir uma coisa que eu já falei várias vezes para vocês. Quando teve lá a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no dia seguinte, todo mundo fechado em casa, todo mundo achando que o mundo ia acabar e tal, acabou. Os Estados Unidos não é mais esse povo escolhido por Deus, desculpa a expressão, ó, se ferraram e tal, morreu um monte de gente, estou aqui enclausurado, não saio de casa. Aí o W. Bush foi lá em cadeia nacional e falou assim, go shop, vão comprar, fiquem tranquilos, mantenham a sua vida normal e consumam, continuem consumindo. Olha só, qual é isso? Após o pior atentado da história da humanidade, pior atentado da história da humanidade, vai o presidente da grande nação do mundo dizer, continuem comprando, vá consumir. Então, isso retrata, Alain, essa sua ideia do, bom, eu vou descartar e tal, não, consumir, descarto, consumir, descarto, consumir, descarto. Porque isso movimenta, isso alimenta, né, o modelo capitalista de ser, o modelo que a gente tem, que é um modelo errado, tá? Um modelo errado. Então, isso alimenta. E aí os Estados Unidos eles têm essa obrigação moral, que é uma obrigação interna, que eles colocaram para eles mesmos, que eles têm que ter vanguarda nisso. Então, eles vão montar esse modelo, né, acelerar esse processo. E aí, imagina só, Alan, qual é o grande problema disso tudo? Qual é a grande máxima disso tudo? Olha só, gente. Eu não vou aparecer. Não quer aparecer, não. A menteada veio aqui, ó. Tá vendo como é que vale a pena? Viu? Deu um cafezinho, um pãozinho. Então, Alan, imagina só o que é os Estados Unidos. Bom, eu preciso manter essa vanguarda e tal, vou correr, vou fazer de tudo para estar na frente, porém, eu estou atuando dentro de um modelo errado. Então, beleza, os Estados Unidos está lá na dianteira, mas ele está no modelo errado. E aí, todas as outras nações acabam seguindo o líder. Segue o líder, segue o líder. E aí nós vamos reproduzindo isso.
Só para você pegar, para você ter um exemplo disso, Alan, antigamente, talvez uns 15 anos atrás, nós não tínhamos esse modelo de automobilístico, essa quantidade de carros que nós temos hoje para comprar, né? Nós tínhamos muito menos, infinitamente menores, os modelos que nós tínhamos aqui. E aí éramos obrigados a ficar mais tempo com os carros. Já nos Estados Unidos, já girava mais rápido. Mas agora nós temos basicamente um modelo muito parecido. Então, assim, os carros que são lançados lá são lançados aqui, a tecnologia que é lançada lá também é lançada aqui. Olha só essa paridade de coisas, né? E imagina, né, se nós somos ainda mais ou menos desenvolvidos, imagine em nações que já são desenvolvidas. Isso é mais rápido ainda. Tá? Então, isso é só uma parte do contexto. Aí vamos falar agora... Professor, pode falar. Não, desculpa. Complementando a sua fala, realmente você tem razão. Porque assim, as pessoas veem os Estados Unidos à frente em questão de economia. Mas a questão do lixo, né, da produção de consumo, realmente ela está no retrocesso. Não é referência. Não é referência. Então, aí os países acabam meio que acompanhando, né? Então, realmente, a pessoa que tem senso crítico aguçado ou um nível de escolaridade começa a entender que o hábito dos Estados Unidos, assim, vou resumir para não atrapalhar os outros, é errado. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente, isso aí. Mas é exatamente isso. Então, assim... E o Brasil está acompanhando, que é a questão da televisão. Né? Um exemplo simples. A televisão durava 20 anos. Pô. Por exemplo, todo mundo aí já pegou, acredito, existia técnico de televisão que mexia em televisão de tubo. O técnico de televisão hoje passa fome, porque não tem... Hoje você compra a televisão, é só uma tela fininha, quebrou a tela, já era, joga fora. Então, antigamente, né, enfim, resumindo, né, é isso aí. Isso é uma verdade, tá, Alan? Você falou aqui, eu comecei a raciocinar. Eu estou com minha esposa há 9 anos. 9 anos. Eu já estou na 4ª geração de televisão aqui em casa. Não estou dizendo o número de aparelhos, mas, né, mudou, tem uma tecnologia nova, tá? Eu não sou aquele que vai primeiro na loja comprar, tá? Espero um pouquinho, vou lá e compro. Espero um pouquinho, vou lá e compro. Eu estou sempre um pouquinho defasado, né? Pelo menos um modelo defasado. Mas eu já estou na 4ª geração. 4ª geração. Não que eu tenha descartado todas as outras, né? Enfim, mas já é a 4ª geração. Quer dizer, em 9 anos, se a gente for dividir aí, 2 anos praticamente, né, para eu mudar de tecnologia em relação à televisão. Aí agora, eu queria fazer um paralelo que é em relação ao que o Marcelo falou e também o que a Lara e a Andréa também beliscou nessa vertente, que é a dificuldade de mudança. Gente, aí nós vamos lá. Eu usei o termo fomos construídos ou estamos vivendo uma arquitetura que é uma arquitetura errada. É a mesma coisa assim, vou fazer as casas lá da Maré, lá, acho que é da Maré, né? Não sei, lá em Rio das Pedras e tal. Não, vamos usar a areia de praia para construir as casas e tal. Gente, a base está errada. Em algum momento vai dar ruim. Né? Pode durar um pouquinho mais, pode durar um pouquinho menos e tal. Aí, usa areia de praia, que não é a mais indicada. E ainda vai construir um monte de casa em cima, vou antecipar o negócio. O problema vai acontecer ainda mais rápido. Né? Então, é basicamente isso. Tá? Só que eu estou falando de todo o nosso modelo social, todo o nosso modelo de sociedade, ele está errado. Todo. Então, eu preciso dizer o seguinte, Marcelo, que para haver mudança, eu não tenho que ter só aquela empresa que talvez seja a Ford, que é a Peugeot, que está fazendo o ônibus. Eu tenho que ter toda a cadeia automobilística produzindo novas tecnologias, né? Ou ônibus tanto quanto usando aquele tipo de tecnologia. Mas eu não posso ficar só nisso. Eu também tenho que ter a indústria, a parte de construção civil, ela também precisa mudar completamente. A indústria alimentar, ela precisa mudar completamente. A indústria de roupas, ela precisa mudar completamente. A indústria de eletrodomésticos, Gente, absolutamente todas as indústrias
precisam mudar. Então, não adianta, mudou a indústria, vamos lá, automobilística, que foi a que eu citei, que já está mais ou menos num modelo que prolonga o ciclo de vida de um carro, por exemplo. Né? Então, já é uma que já tem um formato que está um pouco próximo, né? Assim, bem torto, um pouco próximo daquilo que seria o ideal para a gente. Vamos supor, todas as empresas agora estão dentro de uma linha circular, né? De uma vertente circular, atentos com relação ao descarte, atentos com relação ao reuso, à logística reversa e tal, tá fluindo, beleza. Se as outras indústrias ainda não estão, eu ainda tenho praticamente 100% do problema ainda está no meu colo. Então, não vou resolver. Então, quando eu digo que é um momento de transição, é tão tenso é tão denso por causa disso, porque assim, toda a sociedade ela precisa mudar. Então, isso por si só já perfeito. Eu acho até que as indústrias, eu acho mais fácil, porque eles têm recurso para isso. E o poder público pode cobrar isso de uma maneira muito mais tranquila. Agora, o que nós precisamos para a sociedade, né, restante, que são as pessoas, são facilitadores. Nós precisamos de facilitadores para colocar, deixar de só de se conscientizar e começar a agir. Se não houver os facilitadores, e aí o poder público pode fazer isso, a sociedade civil, isso sem os facilitadores vai ficar muito, muito difícil. Ótimo. Agora eu vou falar especificamente sobre o ponto da educação, né, que tem a ver aí com o que você está mencionando, Marcelo. Olha só como é que também é complexo isso. Em 1992, aqui no Rio, olha só, o Brasil ele tem, inclusive, uma vanguarda de representatividade, não à toa, né, por causa do pulmão do mundo, né, que é a Amazônia e tal. Então, o Brasil ele tem já um histórico de sediar grandes eventos e tal. Então, o primeiro grande evento, não sei se foi o primeiro, acho que foi o segundo grande evento, falando sobre sustentabilidade. E aí falava sobre sustentabilidade. Naquele momento foi distribuído, inclusive, em todos os colégios públicos, todas as escolas públicas estaduais, se eu não me engano, uma agenda da Eco 92, e era uma agenda reciclada. Né? Pô, que legal! Olha, o papel reciclado, olha, dá para escrever e tal. Então, começamos a ter contato do que era o reciclável. Ah, legal. O reciclado, gente, dentro das bases que nós temos hoje, não é sustentável. O reciclado, ele é basicamente o seguinte, vou usar um exemplo, vamos usar um exemplo externo, né? Vamos usar o professor ontem, o Sabadini, né? Vamos supor que o Sabadini foi no médico, aí chegou lá, o médico falou, meu amigo, você está com câncer, seu câncer é terminal, você morre no máximo 1 mês. Aí o Sabadini fica desesperado e tal, pelo amor de Deus e tal, aí o médico vai lá, tira lá de uma gavetinha dele, mas eu tenho esse remedinho aqui, tá vendo? Ó? Esse remedinho aqui foi testado e tal, ele é excelente. Ele vai prolongar a sua vida em mais 1 ano. Você quer tomar? Sabadini, pô, vou morrer daqui a 1 mês? Lógico que eu quero. Eu vou perguntar para todos vocês, o problema do câncer do Sabadini foi resolvido? Não. Foi resolvido. Foi um paliativo. Foi um paliativo. O processo de reciclagem hoje, ele é paliativo, porque assim, a gente não consegue reciclar infinitamente. O papel, se eu não me engano, você pode reciclar de 3 a 7 vezes só. Então, ou seja, peguei um papel, usei, né, novinho, tá bom. Vou lá, reciclei. Evitei de derrubar uma árvore. Usei, reciclei. Evitei de derrubar uma árvore, reciclei. Daqui a pouco, não consigo mais reciclar. Acabou aquele papel para mim. Vou eu derrubar outra árvore. Então, assim, eu não resolvi o problema. Então, o conceito que estava sendo preconizado, aí entra aqueles equívocos, né? Aquele conceito que foi preconizado para a gente, de sustentabilidade, não era de uma base sólida, de uma base verdadeira. Né? Então, começou a se pensar coisas, não, vamos resolver o problema do mundo e tal com reciclagem. Não, não é isso. Aí, outra coisa é um dos piores aspectos, Marcelo, que é o aspecto cultural. Se nós nascemos e crescemos sendo educados em cima de uma base errada, mas note, hoje nós entendemos que essa nossa base está errada. Hoje. Nem sempre foi assim. Ô, Tamires, você quer falar? Não, professor, você estava testando aqui o vídeo. Ele já vai falar já daqui a pouquinho. Vai demorar só um pouquinho, que aqui está uma confusão danada. Que está a saída do pessoal. Tá bom? Tá bom, você pode me interromper.
Tá bom, então, falou. Aí, gente, só que assim, ninguém sabia que estava dentro de um ciclo errado. Enfim, tô aqui, estou vivendo e tal. De repente eu acordo e não, isso não está certo. Aí como é que eu faço para mudar, gente? Então, assim, é muito difícil. Aí entra naquela questão, poxa, eu tenho que me reeducar para separar o lixo, para fazer as coisas. De novo, é excelente você fazer a compostagem e tal, adicionar certos hábitos para dentro dos nossos hábitos culturais. Isso é excelente, não estou questionando isso. Mas hoje, do jeito que está formatada a nossa sociedade, do jeito que os produtos são concebidos, são desenvolvidos, o jeito, mesmo fazendo compostagem, fazendo essas coisas, ainda assim é paliativo. Não é o que resolve o nosso problema. Então, assim, é uma coisa muito mais complexa, né, que talvez daqui a algum tempo, nem mesmo a compostagem ela vai ser necessária, porque naturalmente os produtos, se eles forem criados e desenvolvidos de uma maneira correta, pensando aí no ciclo cradle to cradle, tá, gente? Ó, ciclo extrair, industrializou, virou produto, foi lá para o varejo, eu comprei, utilizei, descartei. Quando eu descartei, isso foi para o meio ambiente e o meio ambiente absorveu todo aquele produto, tudo. Aí aquilo vai virar uma nova árvore, aquilo vai virar sei lá o que, vai virar capim, vai nascer uma fruta em cima, eu não sei o que vai virar, mas foi reabsorvido pelo meio ambiente. Esse é um modelo ótimo. Não temos esse modelo ainda. Então, assim, tudo que a gente tenta, ainda assim, são paliativos para resolver uma série de questões, esses gargalos que nós temos. Com relação à educação, é importante, eu só adiciono o que o Marcelo falou, que eu acho que é muito importante, sim, nesse momento, nós estarmos passando por isso, porque nós vamos reforçar e também pensar em soluções, porque assim, a fala do Marcelo, apesar dela não estar equivocada, ela deixou de fora, talvez, tá, Marcelo? Você me desculpe, mas deixou de fora o pensamento de nós como administradores, de nós como possíveis empreendedores, como possíveis formadores de novas empresas inovadoras, uma startup e tal, que pode ter um impacto de disrupção, de trazer um novo modelo de negócio que, acabou, estou aqui com a solução para todos os problemas do mundo. Entendeu? Pode surgir isso da noite para o dia. Não sei. É provável que isso é muito pouco provável que aconteça dessa forma. Mas se nós adicionarmos nós, não apenas como consumidores, mas como agentes que podemos prover essa mudança, podemos fazer isso acontecer, então essa discussão está no momento certo, inclusive para a gente. Agora, que é extremamente necessário nós levarmos uma conversa da economia circular para dentro das salas de aulas, para as nossas crianças, para o uso adequado da terra, essa discussão, né, do consumo consciente, porque assim, não tem problema nenhum. Se eu estou numa base correta, imagina só, se eu tenho um produto, se esse meu celular aqui, a partir do momento que eu jogasse ele fora, ele fosse reaproveitado pelo meio ambiente, eu poderia comprar quantos celulares eu quisesse, o tempo inteiro. E não estou mais afim desse celular, não. Joguei fora, ele vai ser reaproveitado pelo meio ambiente, eu vou lá e compro outro. Qual o problema de viver assim? Então, ser consumista não tem problema nenhum. Aí, Alan, eu volto agora e jogo a bola para você. Os Estados Unidos poderia estar tudo certo lá com os Estados Unidos, se nós estivéssemos num formato adequado. Como não estamos, está tudo errado. Não sei se vocês conseguem entender esse trocadilho. Então, a gente precisa também investir na educação, principalmente das crianças. Elas precisam crescer entendendo isso. Essas pequenas práticas que demandam muito esforço nosso, que aí, por exemplo, né, eu tenho um esforço que eu faço. Se eu for em algum lugar, eu vou na farmácia comprar um medicamento, se aquilo não der para eu carregar na mão, eu pego sacola. Se der para eu carregar na mão, eu não pego sacola. Para que eu vou pegar sacola? É uma caixinha de remédio, eu coloco no bolso, eu amasso, sei lá o que eu vou fazer. Nem precisava a caixinha de remédio para mim.
entendeu? Eu pego, não quero sacola, muito obrigado. Não quer, tem certeza? E as pessoas insistem. Ficam te olhando de cara feia. Cara feia não, com estranheza. E aí você precisa explicar. Eu acho que isso também é importante. Eu não pego sacola porque eu acho que o meio ambiente ele precisa de um respiro. Eu sempre falo assim. Mas, é muito, é pouco? É pouco, é lógico que é pouco. Mas aí tem outras coisas. Canudo, não vou mais usar canudo, ou vou usar um canudo que seja aquele de alumínio e tal, que eu vou ficar usando a vida toda e tal, até eu morrer. Pá, né? Ou se eu quiser usar, minha enteada quiser usar, eu vou lá e esterilizo ele e tal, ela pode começar a usar também. Não vou usar mais copos descartáveis, vou lá na minha empresa, eu tenho minha xícarazinha que eu fico usando. Mas olha só, essa xícarazinha aqui, no dia que eu descartar ela, seja daqui a 50 anos ou 100 anos, ela está apta a ser reaproveitada pelo meio ambiente? Se não tiver, gente, ainda assim é paliativo. Todas essas medidas que a gente está descrevendo aqui ainda assim serão ou seriam paliativas, não resolvem o nosso problema. Então, assim, tudo que a gente está falando, eu acho que soma, que acrescenta, mas, de fato, nós precisamos mudar a nossa arquitetura de sociedade. E aí, quando eu falo mudar completamente, da água para o vinho, né, tudo, aí tem muitas outras nuances, que é o nuance competitivo. Marcelo, me fala aí, eu como empresa, eu sou a Peugeot, beleza, eu vou mudar agora para um modelo em que nem toda a população está consciente de que vai comprar. Aí, como eu estou mudando agora, eu não consigo, né, da noite para o dia, produzir em larga escala e ter clientes para consumir em larga escala. Eles vão continuar comprando das outras montadoras lá que estão produzindo aqueles produtos que são nocivos e tal, enfim, aquilo que a gente tem hoje. Como é que eu vou cobrar mais barato por isso? Não tem como. Eu vou cobrar mais caro. E aí é mais um fator que me dificulta, porque assim, eu espanto, né, a grande massa. Entendeu? Então, inovação, inovei. Eu não tenho ainda como dar para a grande massa. Isso demora um pouquinho mais. E aí entra a outra questão. Por que eu vou investir todo o meu dinheiro para desenvolver uma nova tecnologia que seja totalmente clean, né, totalmente economia circular, se eu vou perder em termos de competitividade nos moldes de hoje, tá? Estou falando hoje, tirando fotografia hoje, em relação ao meu concorrente? Não faz sentido. Então, são tantas pressões que vêm para cima da empresa, né? Imagina, o Marcelo é o investidor lá da Peugeot. Ele colocou 100 milhões do dinheiro dele lá na Peugeot e tal. Aí a Peugeot vai tomar uma decisão em que, inicialmente, que talvez daqui a 5, 15 anos, vá fazer ele, talvez, retornar esse dinheiro, muito talvez, com uma probabilidade mais baixa. Ele é investidor, ele quer isso, ele vai permitir isso acontecer? Não vai. Ele não tem nenhum amor pela Peugeot, ele só tem um amor ao dinheiro que ele vai ter de retorno pelo investimento dele. Então, é muito, mas muito, muito complexo, tá? Mas nós estamos caminhando. Vocês sabem, agora eu vou confabular aqui uma coisa para vocês e vou deixar vocês falarem também, que eu falei para caramba. Uma das coisas assim, que muito me causam medo, apesar de eu ser... Vocês sabem, né? Eu falo muito de tecnologia, eu gosto, mas uma das coisas que me causa muito medo hoje é, por exemplo, quando eu observo a indústria privada, não mais a esfera pública, né, numa corrida espacial. Né? Elon Musk, um outro bilionário lá. Sabe por quê? Porque isso começa a abrir um precedente de colonização de outros lugares. Como eu estudei também diplomacia, vocês sabem que quem chegar primeiro é dono do lugar. Então, de repente, se alguém chegar lá na Lua, ele pode dizer que ele é dono da Lua inteira. Olha só que absurdo. Ele pode dizer que ele é dono da Lua inteira. Né? E aí, para tomar a Lua dele, né, ou um pedacinho da Lua dele, ou vai ser na conversa, ou vai ser na guerra. É basicamente isso. Então, foi Estados Unidos e foi Rússia, Estados Unidos parou num lugar, Estados Unidos no outro. Quem é que tem mais o pedaço maior da Lua? Vai decidir na mão, tá? Ou na diplomacia, né? Então, assim, mas abre um precedente para colonização. Se eu percebo que eu consigo colonizar, para que eu vou fazer todo esse esforço de mudar o meu modus operandi aqui na Terra, se eu posso transferir essa responsabilidade para formatar um novo conceito em um outro planeta, né, em uma outra esfera e tal? Pode parecer viagem minha, talvez até seja, mas é algo que eu vejo e sempre me causa um incômodo em relação a isso. Da humanidade, as empresas privadas e tal, toda essa pressão que a gente tem, ela em um dado momento, ela se dissolver, falar, não, ó, o problema está resolvido. Aqui, com economia circular, igual eu senti esse peso em algumas falas de vocês. Economia circular, pô, é muito bonito e tal, mas não vai pegar.
Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter também, né? Às vezes mesmo não acreditando nisso, mas o cuidado para as novas gerações, porque assim, pode ser que alguém acredite e faça a coisa acontecer. Isso é provável. Mas se a gente não acreditar, pode ser que alguém resolva, não, vamos para outros planetas, vamos desistir disso aqui, tudo acabado e tal, daqui a pouco vem uma outra arca de Noé, né? A arca Elon Musk dizendo assim, ó, vamos escolher aqui, né, os eleitos que vão sobreviver em outro planeta que está sendo colonizado. Olha só os riscos que a gente tem. Espero que seja uma grande viagem minha e tal, enfim, não, uma coisa mirabolante. Mas são coisas que eu tenho preocupações em relação a isso. E eu falo isso assim porque é algo que paulatinamente eu venho estudando. Eu não sou expert nessa área, mas eu acho que eu já contei essa história para vocês. Num dado momento, quando eu estava estudando marketing, apaixonado por marketing, eu já falei minha trajetória no marketing com vocês, e aí eu fui impactado por um vídeo chamado História das Coisas, falando uma crítica muito severa sobre esse modelo que a gente vive hoje. E a partir disso eu comecei a estudar muito sobre isso, até para aliviar meu coração, para dizer, não, a culpa não é do marketing, né? A culpa não é do profissional de marketing. A culpa é de uma arquitetura errada de sociedade. E aí nem dá para culpar as pessoas que montaram, né? Estabeleceram isso, porque eles talvez não conseguissem realmente enxergar em que ponto nós estaríamos, né? 100 anos depois, 120 anos depois. Gente, alguém quer falar? Falei pra caramba. Professor, o que acontece é o seguinte, talvez a minha colocação aqui seja um pouco surreal até. Mas o que o senhor falou, o nosso problema em relação ao lixo, né, ao material reciclável, ele não vai ser na verdade, não vai ter uma solução definitiva para resolver o problema do mundo. Por que isso acontece? Porque se a gente for levar a teoria da evolução humana, né, eu vou ser um pouco aqui mais radical aqui, se a gente for levar em consideração a teoria da evolução humana, nós somos os animais mais evoluídos em capacidade de inteligência. E levando em consideração que nós somos os animais racionais em questão de inteligência, nós somos os animais que criamos mais coisas, inventamos mais coisas, ou seja, inventamos mais tecnologia na questão da comodidade, da facilidade de vida. Então, não tem jeito. Todo o trabalho que a gente vai fazer para melhorar o mundo não vai ser definitivo. Vai ser um paliativo para reduzir esse impacto. Não tem jeito. Nós somos o culpado de tudo. Não tem jeito. Por mais que a gente busque estudar para melhorar o mundo, pelo simples fato de nós sermos a evolução humana mais evoluída em questão de inteligência, capacidade de raciocínio, de criar coisas, nós já somos culpados. Não tem jeito. A nossa obrigação é diminuir o paliativo. É uma faca de dois gumes, né? Fala, Elias, desculpe. O Alan vai virar professor de sociologia, na moral. Ele vai, rapaz, nos caminhos que não dá nem para... Caraca, a cabeça sinistra. A sociologia, a antropologia fazem... tipo isso, né? Caraca, lá no submundo, volta. Não, eu sei que eu me aprofundei um pouco, né? Eu fui bem pesado mesmo, mas é por aí que a gente caminha, entendeu? Não, mas total. Aliás, o curso de administração é das ciências sociais, né? Então não tem jeito. Marketing é ciências sociais. O Alan eu estendo para todos, né? Independente do que seja, por exemplo, o exemplo que eu usei aqui, eu queria muito que vocês não entendessem um exemplo como sendo algo infeliz, algo negativo. A ideia de alguém que é diagnosticado que vai morrer e tal, e aí ele tem um remédio que é um paliativo e que vai prolongar a vida dele. Então, assim, na falta de uma solução definitiva, o paliativo, ele é muito, mas muito bem-vindo. Então, Lara, continue fazendo a compostagem, continue adotando essas práticas. Marcelo, continue buscando empresas que possam, né, recolher o lixo reciclado. Inclusive, tem muitos programas municipais, eu não sei de Maricá, que você se inscreve através do site da prefeitura, através da prefeitura e tal,
e é enviado, passa um carro de coleta especial para coleta seletiva no seu bairro. Se eu não me engano, precisa ter uma quantidade de moradores naquele bairro para ele incluir isso na rota dele, mas eles passam. Sim. Então, às vezes, Não, você sim, vai pro lado, falo... conversa com o vizinho, conversa com outro e tal. Isso. Cara, mobilizou 3 pessoas, 4 pessoas, é o suficiente para vocês terem essa coleta. Aí, daqui a pouco, você olha, alguém vai te perguntar por que esse caminhão está passando ali na sua casa, aquele caminhão diferente, aí você vai explicar, essa pessoa vai explicar para outro e tal. Pô, vou fazer também. Aí já são mais 2, são mais 3. Não, com certeza, com certeza. São mais 10, né, que estão lá te seguindo no Facebook. Então, essa ideia da multiplicação, né, a união faz a força e tal, ela é muito, 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 muito bem-vinda para esse momento que a gente não consegue dizer, ó, é isso que vai resolver, tá? Com certeza. É um trabalho conjunto, né? Exatamente. É um trabalho conjunto. Tem que facilitar. O cara tem a intenção, ele tem a consciência, ele tem a intenção de fazer, vai praticar a ação, você tem que facilitar essa ação. Aí para a coisa se multiplicar. Ele não pode ter empecilho, porque você sabe que a gente vive no comodismo. Então, você mudar a mentalidade é uma coisa muito difícil. Então, qualquer obstáculo que você coloque no caminho, cara, tá vendo? Não adianta fazer isso. Eu não vou pegar um carro para ir dar 10 quilômetros para colocar meu lixo. Agora, se passa o caminhão com mais frequência, ele já não tem desculpa. Sim. Pô, o caminhão passa toda semana na tua porta, pô. Na verdade, provavelmente ele vai arranjar outra desculpa, mas... Mas aí já vai ficar cada vez mais difícil. Ele vai começar a ser cobrado. Mas, assim, o que eu queria deixar muito claro é que vale a pena esse esforço, tá? E aí o Marcelo tocou até num outro aspecto, que é algo... Na próxima aula eu vou, inclusive, trabalhar isso com vocês, que é o aspecto do modelo mental, né? Então, o modelo mental está totalmente enraizado com o nosso contexto, com as nossas verdades, e isso é muito, muito difícil de mudar, tá? Então, assim, é preciso uma mente aberta, uma mente esclarecida, uma mente igual a de vocês que está sendo treinada, né? Treinada no bom sentido, tá, gente? Que vocês estão estudando, né? Vocês estão aqui, são 8h30 da noite e tal, né? Cansados de trabalho e tal, e vocês estão aqui ouvindo um carequinha barbudo falando um monte de coisa aqui com vocês, né? E amanhã, na quinta-feira tem outro, na segunda-feira aparece outro e mais outro para falar com vocês, né, sobre vários aspectos aí do que é se preparar para essa sociedade de consumo que a gente vive, né? Então, assim, é um exercício, mas isso vai vai contextualizando e acaba impactando esse modelo mental que a gente tem. E aí você vai funcionando meio que por osmose, né? Então você fica mais aberto a novas ideias, a novas linhas de pensamentos, enfim, e isso vai se somatizando, você vai mudando a sua realidade, você vai mudando a sua percepção de contexto, né? Você vai aceitando observar as coisas sobre outras vertentes. Então isso é fantástico, isso é fantástico. Bom, eu estou aqui fazendo hora também, esperando a Tamires. Todos já estão aqui. Eu tinha combinado com a Tamires, eu não sei se ela vai conseguir, mas ela está hoje numa feira do livro, e ela falou, bom, professor, eu vou chegar muito tarde e tal, talvez eu não consiga entrar. Eu falei, olha, Tamires, eu adoraria se você pudesse fazer um overview da feira, né, para a gente aí na hora da aula. Então, de repente, escolher uma pessoa que possa dar uma entrevista, né, mostrar para vocês como é que está sendo, enfim. E aí ela gostou da ideia, mas eu acho que ela está com dificuldade lá, porque parece que ainda está muito cheio lá o local. Mas, enfim, é uma ideia, de qualquer forma, a gente está falando aqui da feira para vocês, que também acho importante. Gente, eu vou abrir agora aqui o compartilhamento da tela, mas eu nem sei se eu vou me ater, senão não vai dar tempo e vai comprometer para a aula que vem. Nós estamos no momento de pesquisa de marketing, pesquisa de mercado, tá? Eu preparei pouquíssimos slides e eu queria focar muito na parte prática do que é a pesquisa de mercado, tá? Então, eu preparei um formulário aqui de pesquisa. Eu vou, inclusive, botar o link aqui no grupo para vocês. Eu espero que todos cliquem. Mas eu queria primeiro fazer o teste desse formulário com vocês, já para vocês verem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu deixei de propósito só para a gente ver. E aí, na próxima aula, eu vou apresentar a construção de um dashboard com um tratamento, alguns achados dos dados que eu vou extrair agora, que eu vou tentar capturar com vocês,
tá? Vou dar um prazo também para vocês responderem esse formulário, tá? Mas é mais para vocês entenderem as nuances da pesquisa, e aí depois, na próxima aula, a gente entra no comportamento do consumidor, que aí faz todo sentido. Então, qual é a minha ideia? É pegar o resultado desse formulário, ou dos formulários de vocês, da turma do 5º período, Noite de Administração, Campus Maricá, Universidade de Vassouras, e tentar trabalhar sobre um contexto que eu criei, tá? Trazendo aí para essa visão de comportamento de consumo. E como a gente está falando de consumo, né? Consumo consciente, consumo inconsciente, consumo adequado ou não, eu acho que isso tem bastante a ver, tá? Então, vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver o que vai aparecer. Isso. É isso.